Agora, outra dica muito legal é da doutora Liliane Opperman, que veio aqui com uma receitinha bacana para os bebês com o intestino preso, não é isso, doutora? É isso aí, não só para os bebês, mas também para as crianças, né, numa fase um pouquinho mais avançada, porque existem dois momentos em que acontece com frequência a constipação. Uma é quando o bebê sai do aleitamento materno para a fórmula infantil, que né, muda a alimentação. Que muda. E outra quando a criança já muda da papa mais molinha para comida mesmo, né? E aí ela já tem as suas vontades, ela adia a ida ao banheiro, porque o brincar é muito interessante, então ela tem a vontade, então ela segura. Então essas dicas vão valer para os bebês e para aquelas crianças que acham mais interessante brincar do que se prontificar a ir ao banheiro. Boa, boa. Então a gente tem vários tipos de alimento aqui, né? Como é que a gente começa? Principalmente com os bebês menorzinhos, por onde a gente pode começar? Vamos começar com os bebezinhos. Então, para eles, por exemplo, não é adequado dar a mexerica, porque ela tem o carocinho e muito menos a ameixa, a não ser que seja batida na forma de um suco e coada, principalmente porque é bebezinho, aí com o decorrer da idade vai deixando de coar, vai ficando o suquinho mais grosso. Agora, para o bebê, olha só que receita bacana. A gente pode, por exemplo, usar o mamão. Aliás, aqui, tá vendo que esse mamão não é tão vermelhinho? Sim. Porque ele não é o papai, ele é o Formosa. E muita gente me pergunta qual tipo de mamão é melhor para o intestino. E para o intestino, o Formosa é melhor. Ah, é? Não sabia que tinha diferença. Ele não é tão docinho. Aliás, o papai, ele é até mais aceitável. Mas para dar um docinho, assim, a senhora falou que o mel não é apropriado até o primeiro ano. Mas não é apropriado também deseducar o paladar. Então, excesso de coisas doces. A fruta já tem a frutose, já tem um dulçor bastante interessante. Então a gente escolhe um mamão mais maduro, né? Para ficar mais docinho. O iogurte, ele é um iogurte natural. Aquele sem açúcar também. Sem açúcar. Aqui eu vou fazer um pouquinho só, nem vou colocar todo o mamão, só para mostrar os ingredientes. Então a gente coloca um pouquinho do iogurte natural. E aqui a gente tem, por exemplo, a aveia e o farelo de aveia. Para iniciar, o farelo, porque ele é mais fininho. Então não corre o risco de engasgo. Isso que a gente está falando do início mesmo, né? Ó, quase que vira um creme de papaya. Ah, é verdade. Fica um mingauzinho mesmo, assim. E bastante interessante em termos de paladar, porque em termos também de propriedades funcionais. O iogurte, ele contém os lactobacilos para melhorar a flora intestinal. O mamão, ele é fibroso e ele acelera o trânsito intestinal junto com o farelo. E tá aí uma receitinha para os pequenininhos. Ótimo. E, doutora, é interessante fazer a coalhada em casa? É muito interessante. Sabe como que faz? Você usa 1 litro de leite fervido, um potinho de iogurte natural. Depois que foi fervido, na hora que ele perder aquela fervura, você acrescenta. Ele quente ainda? Quente ainda, mas perdeu a fervura. Já é capaz da gente colocar na mão e não gritar queimar de dor. Tá, morninho. Aí você coloca um pote do iogurte, mexe bem, cobre com um pano e deixa por 8 horas. Fora da geladeira? Fora da geladeira. A hora que coalhar, que virar, que ficar endurecido, aí você pode colocar em potinhos e levar para a geladeira ou colocar nesse pote mesmo grande e levar. E dessa mistura, quando ela estiver para acabar, você já retira um outro copinho para fazer a próxima. Para fazer a outra receita. E ele dura mais ou menos quanto tempo? O tempo de validade, o ideal é consumir antes de 2 dias. Certo. Vamos agora para os outros ingredientes, então, para os maiorzinhos agora. O que a gente tem aqui? Olha que coisa interessante, né? A gente faz muita sopinha. E aqui são os croutons integrais, que às vezes a gente pensa que é só adulto que vai comer croutons, mas isso aqui é muito aceito pelas crianças, porque na hora que você coloca na sopinha, ele amolece, então não fica aquela coisa toda endurecida, né? Porque ninguém vai dar pão integral para criança, mas o crouton, que é de um pão integral, você coloca na sopa. Vai fazer uma sopa de macarrão, utilizar o macarrão integral. Tá? Porque ele vai ter mais fibras. Isso vale para o arroz integral também, tá? Eu sempre falo, dá para fazer um arroz, improvisar um arroz integral. Às vezes a pessoa vai comer na casa de alguém, só tem arroz branco. Sim. Vai viajar para casa da avó. A criança é constipada. Você pode pegar e misturar a aveia no arroz? No arroz branco. Dessa forma você aumenta o teor de fibras. Aliás, a aveia ela vai num purê,
num purê de batata, num purê de mandioquinha, numa sopa. Mas ela vai por último ou ela vai no momento que a gente está cozinhando o arroz, já coloca a aveia? Aí depende, por exemplo, se é só para criança, às vezes não é todo mundo na casa que quer comer aquele purê misturado com aveia. Se todo mundo assim quiser essa ideia, ótimo, vai ficar todo mundo saudável. Mas é uma opção, igual você tem o sal a gosto, os temperos a gosto para você colocar na hora de servir. Ah, depois de pronto, a senhora diz. Vale. Isso, que aí você coloca e mistura, ela já amolece. Isso vale para arroz, para todos os tipos de, tanto alimentos salgados como alimentos doces. Olha, a aveia então vai com tudo, é um coringa. E essa sementinha bonitinha aqui, qual é? Essa é a chia. Tem duas formas de se utilizar. Uma é dessa forma mesmo, por exemplo, uma criancinha maior usar essa mesma receita e dar uma pinceladinha, né, no meio da receita com ela. E ela lembra o sabor de nozes. De nozes? Ah, posso experimentar aqui? Pode. Deixa eu ver. É ótima. Super gostosinha. Sabe o que eu lembrei do gersal? Você colocar um salzinho, você pode colocar também assim em cima da salada. Ela pode até em farofa. Existe farofa de chia com linhaça. Que é aquela farofa tradicional que a gente utiliza. Aqui, a linhaça. E você coloca. A linhaça também tem várias propriedades, né? São alimentos funcionais, na verdade. Exato. Vai melhorar o intestino, vai ajudar com aumento de nutrientes mesmo, vitaminas e minerais para aquela alimentação. Outra forma de usar a chia é você colocar ela de molho na água, ela forma uma pasta assim gelatinosa. Ah, que nem a linhaça também, não é? A linhaça, ela não tem aquela consistência, por exemplo, qual que é a vantagem? Você vai usar uma receita que vai ovo ou clara, você pode trocar o ovo da receita por essa pasta gelatinosa formada pela chia. Olha, é uma gelatina natural, então, uma gelatina se forma. natural. Só de deixá-la de molho, ela já vai soltando essa gelatinazinha. Isso, para enriquecer papinhas das crianças, né? Colocar no iogurte, colocar em receitas como bolo, receitas prontas mesmo. E essa tangerina tá cheirosa aqui, né? Bergamota, como se diz no sul, né? Tangerina ou mexerica? Aí vai do gosto ou do freguês, né? Poncã também o pessoal fala. Como é que a gente oferece pra criança? Tem que tirar o caroço. A criança maior, é interessante ela já ter essa percepção de tirar o caroço. Mas pra pequenininha, a gente vai, no caso, abrir, tirar, dar só as partes. Pequenininha que eu falo, 1, 2 anos, né? Antes de 1 ano, eu ainda acho arriscado pelo risco de ser um alimento muito fibroso, pode engasgar, né? A ameixa, ela vai bem em sucos, né? A pessoa faz um suco laxativo, onde ela utiliza a laranja, o mamão, por exemplo, e a ameixa. Tem as ameixas que já vem sem o caroço. Não, e dá pra fazer uma geleiazinha também, não dá? Dá pra fazer uma geleia, inclusive com essa receita que a gente deu da chia. Você utilizar essa pasta gelatinosa com um pouco de geleia de ameixa, uma colherada disso, excelente para o intestino. Sobremesa e já funciona para o intestino também. E o copo d'água, o que ele está fazendo aqui, doutora? Junto com tudo isso, para que o intestino funcione de uma forma sensacional, tem que tomar água. Às vezes o excesso de fibra sem água pode constipar ao invés de melhorar. Olha só, aí funciona ao contrário, né? Se você se enche de fibra e não coloca água ali para dar aquela diluída, aí fica um bolo dentro do estômago. Aí é um problema. Então, oferecer muita água, criança não pede, criança está interessada em outras coisas. Então, é a gente ficar em cima mesmo, usar alguns copos atrativos, fazer do momento da água uma coisa lúdica, né? Vários copinhos, aqueles com canudinhos, não importa. Isso na forma de suco ou na forma de chá. Tá ok, doutora. Realmente, eu acho que as mamães puderam tirar várias ideias daqui, né? Dá pra fazer várias receitinhas diferentes. Tanto para as crianças quanto para elas mesmas, né? Muitas gestantes aí que também tem constipação podem estar utilizando esses alimentos funcionais, que aí o intestino vai ficar maravilhoso. Tá ok, doutora. Muito obrigada. Obrigada aí. E hoje a gente vai ficando por aqui. Mas eu espero vocês no próximo show de bebê. Até lá. Vamos lá com as crianças? Vamos lá! Eu acho que eles também devem adorar essas receitinhas. A ideia da geleia é legal porque fica uma coisa também docinha, né? Dá pra colocar no café da manhã.